Que fumar é prejudicial à saúde já é mais do que reconhecido. Mas para além do mal que a nicotina oferece por ser uma substância altamente viciante, a fumaça do cigarro é tóxica e danosa para os olhos, para a pele e principalmente para os pulmões. Nós podemos aspirar a fumaça de diversas maneiras, estando em ambientes fechados com outros fumantes, quando somos expostos a incêndios e queimadas e até mesmo acendendo velas ou incensos em lugares com pouca ventilação. Toda e qualquer fumaça inalada pode ser prejudicial para as vias aéreas e aumentar o risco de desenvolver câncer, em especial o câncer de pulmão. Esse risco é ainda maior para crianças e idosos. Num país em que o câncer de pulmão tem em 85% dos casos a influência do tabagismo, é importante entender mais sobre como evitar a doença. Convidamos a doutora Eunara Negri, pneumologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para falar mais sobre esse assunto. Olá, doutora Eunara, muito obrigado pela participação. Eunara, vamos começar falando sobre o que acontece quando a fumaça, não interessa de onde ela venha, escapamento de carro, do cigarro, da queima de madeira, qualquer tipo de fumaça. O que acontece quando ela entra pelo aparelho respiratório e chega nos pulmões? Doutor Drauzio, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. O que acontece é que a gente tem mecanismos de defesa do aparelho respiratório. Então, quando a fumaça entra, se você não é um paciente traqueostomizado que entraria direto pela traqueia, ela passa pelo nariz. E no nariz a gente tem esses pelinhos da entrada do nariz que bloqueiam as partículas grandes, né? Depois ela vai entrando pelos seios da face e pela orofaringe, e depois nasofaringe, nasofaringe, orofaringe para a traqueia e entra nos brônquios, nos alvéolos, até pode chegar até os alvéolos, dependendo do tamanho da partícula, né? Quando você fala de fumaça, o que você tem é uma mistura de coisas. Então, você tem gases que chegam longe no nosso aparelho respiratório e você tem partículas de diferentes tamanhos. Então, que a gente chama popularmente fuligem, né? As maiores partículas, elas acabam ficando retidas nessa via aérea proximal, que a gente fala nariz, garganta, tal, e às vezes irritam essa parte. As partículas menores, elas conseguem entrar mais fundo, e quanto menor, mais fundo, e algumas delas conseguem passar, inclusive, no alvéolo para a circulação e fazer danos até nas artérias do coração, por exemplo. Então, depende muito disso. A fumaça é essa mistura de gases e partículas, né? E ela causa o quê? Um processo inflamatório nas vias aéreas? Então, aí você vai ter algumas coisas. Primeiro, a gente tem nas vias aéreas como se fosse uma esteira rolante de muco que fica em cima de uma escovinha, que são os cílios, e esses cílios batem o dia inteiro, a noite toda, como se fosse uma escada rolante, assim, e as partículas que você inala, elas grudam nesse muco, como se fosse um mata-borrão, e essa escada rolante vai levando esse muco para a garganta e você expele isso, ou mesmo no nariz, você assou o nariz e tira. Então, partículas grandes ficam lá no mata-borrão e o corpo consegue se livrar. As partículas menores ou partículas grandes tóxicas, elas matam essas células que têm os cílios, você perde a esteira rolante de muco e você começa com um processo de morte celular, morte do revestimento do epitélio, que a gente fala dos brônquios, né? E aí inflamação. E aí, se você é uma fumaça, por exemplo, cronicamente irritando essas áreas, como você tem morte celular e tentativa de regeneração, você pode até fazer uma estimulação de surgimento de células de origem tumoral, né, nessa situação. Então, depende muito do tanto que você é exposto e da frequência. E essa exposição crônica à fumaça, que tipo de sintoma provoca? Você vai ter, principalmente, aumento da produção do muco para tentar proteger o teu organismo daquela inalação. Então, você vai ter um catarro, mais catarro, e você vai ter tosse para tentar expelir esse muco, porque esse muco é produzido de uma forma mais espessa. Então, só o cílio, a esteira rolante, não consegue mobilizar esse muco. Então, você começa a tentar tossir para livrar o teu organismo disso. Então, os primeiros sintomas são sintomas irritativos, de
tosse, espirros e aumento da quantidade de muco expelida. Nós temos diversos tipos diferentes de fumaça, né? A mais comum que a gente respira talvez seja do cigarro, mas nós temos outras, né? Queima de material, lugares em que as pessoas usam fogão a lenha, mal ventilado, ambientes mal ventilados, enfim. Existe alguma diferença fundamental entre esses diversos tipos de fumaça? Sim, sem dúvida. Você tem, por exemplo, a fumaça da queima da cana, que é chamada biomassa, né? Essa fumaça, ela carrega um potencial inflamatório das vias aéreas maior, agudamente. Então, por exemplo, pessoas que têm doenças respiratórias, asma, bronquite alérgica, bronquite crônica, elas têm aumento, agudização dos quadros respiratórios. Então, começa a ter quadros de bronquite, pneumonia, por exposição a essa fumaça altamente inflamatória, né? Já a fumaça dos ônibus, o diesel, por exemplo, o diesel é um potente agente carcinogênico, ele se iguala aí, talvez, à fumaça do cigarro, e a gente vê em algumas situações também a coisa do carvão na China, que eles têm muita queima de carvão, essas coisas. A gente tem visto crescentemente o câncer de pulmão e de mama aumentar nesses países, na Índia e na China, inclusive em pessoas que nunca fumaram, mulheres jovens até. E lá, nos países asiáticos, agora tem estudos recentes mostrando que eles têm uma mutação que favorece o aparecimento do câncer de pulmão em pessoas expostas simplesmente à poluição. Nunca fumaram e começam a ter câncer de mama e de pulmão que está explodindo lá na Ásia, né? Então, e o cigarro é o campeão, né? Causador de câncer de pulmão. É uma fumaça que tem agentes carcinogênicos diversos e, além de pulmão, ele pode causar câncer de bexiga, de esôfago, mesmo fomentar o câncer de mama e outros tipos de câncer, né? Toda fumaça resultante da queima de alguma coisa, de madeira, de papel, é cancerígena? Então, não necessariamente. Depende muito do que está sendo queimado ali, né? Às vezes tem um material que tem componentes que a gente chama de aromáticos, que podem estar queimando juntos, são tintas ou outras substâncias que podem ser cancerígenos naquela situação. Mas você tem que estar exposto cronicamente a isso. Não vai ser uma vez que você vai respirar aquilo que você vai ter câncer, né? Então, não é assim. Você estudou bastante a questão da poluição, né? Vocês têm vários trabalhos publicados nessa hora, junto com sobre esse tema, junto com o professor Saldiva, né? Você pode falar um pouco da poluição, do impacto da poluição ambiental? Então, você sabe que a poluição, então ela tem de novo essa coisa do particulado com os gases. Então, você tem um tipo de poluição que é a poluição das fábricas, que tem gases tóxicos importantes, que podem ser inalados e podem ser carcinogênicos se você for exposto muito tempo, como era antigamente Cubatão, que a gente viveu naquela época, era uma região de alta toxicidade atmosférica, né? E você tem a poluição, que hoje é um dos maiores problemas no Brasil, que é a poluição dos veículos, né? Nessa poluição, você tem os hidrocarbonetos aromáticos, né, que são os grandes componentes carcinogênicos da poluição, e você tem o particulado fino, que a gente chama de PM2,5, né, que tem partículas grossas, PM de 10 milímetros, e o de 2,5. O de 10 milímetros, ele fica mais nos vias aéreas superiores, como eu falei para vocês, ele gruda no mata-borrão. Esse de 2,5, ele leva esses outros componentes carcinogênicos como se fossem grudadinhos, absorvidos a essas micropartículas. E ele entra a fundo lá no nosso alvéolo, pode entrar na circulação e levar esses componentes à circulação. Então, você vê, inclusive, aumento de infarto em pessoas expostas à poluição, você vê aumento de câncer em outras regiões, que não só o pulmão. Então, ele circula, além de ele dar maior chance de você ter doenças pulmonares, e se você já é predisposto, você tem uma asma, uma coisa que pode piorar, ele ainda pode levar você a ter câncer de outras situações. Então, a poluição, realmente, principalmente por diesel e essa coisa automotiva, é uma coisa que a gente deve combater, né? É uma coisa que faz muito mal à saúde. Todos nós moramos em cidades grandes hoje, ou a maior parte dos brasileiros, e nas cidades grandes é que nós temos os altos índices de poluição. Por que alguns desenvolvem doenças e outros não?
Então, você sabe que a gente tem uma habilidade genética de detoxificar as substâncias que a gente ingere, que a gente inala. Então, algumas pessoas, elas são mais predispostas geneticamente a serem atingidas por determinados tóxicos e outras conseguem se defender mais deles. Assim. A gente não sabe direitinho quem vai... algumas situações a gente sabe, mas em outras não. Quem vai ser suscetível a aparecer um câncer por estar exposto à poluição longamente ou não. Isso vai depender de toda a capacidade genética que ele tem de se defender, de detoxificar, de quebrar esse tóxico que ele está inalando. E isso também varia de tecido para tecido. Às vezes uma pessoa, por exemplo, fuma a vida inteira e vai ter câncer de bexiga, mas o pulmão dela tá bom, ela consegue detoxificar bem no pulmão. Lá na bexiga, não. E com a poluição isso também pode acontecer. E é inexorável, as pessoas que fumam vão ter obrigatoriamente doenças pulmonares? Você sabe que eles dizem, os trabalhos dizem em torno de 25% das pessoas que fumam vão ter algum tipo de doença. Isso é subestimado. Teoricamente, todo mundo que fuma vai ter algum prejuízo à saúde, não necessariamente câncer. Mas a primeira vez que você inala alguma coisa, o cigarro, e começa a continuar a inalar, o teu aparelho maxilar vai sofrer. Então, mesmo que você não tenha câncer, você vai ter uma bronquite crônica, alguns não vão desenvolver o chamado enfisema, que são aqueles buracos no pulmão, mas vão fazer uma bronquite. Além de fazer mal para você, você vai fazer mal para as pessoas que estão em volta de você. Então, criança pequena vai ter mais asma, os bichinhos de estimação podem ter mais câncer de focinho, os gatinhos podem ter mais linfoma, porque eles se lambem quando você fuma perto do seu gatinho e cai a nicotina ali, ele se lambe, ele tem mais chance de linfoma. Então, você, além de fazer mal para você mesmo, ainda você faz mal para as pessoas em torno de você e para os seus animais de estimação, outras coisas assim. Então, com certeza, o cigarro sempre pode prejudicar você, não necessariamente com câncer, mas de alguma forma a sua saúde vai sofrer. Fala um pouquinho dos fumantes passivos, Leonardo. Os fumantes passivos são aqueles que estão em contato com a fumaça que sai do cigarro, né, que estão do lado da pessoa que está fumando. O fumante passivo a gente chama de segunda mão, fumante de segunda mão, né? Ele está ali do lado, a pessoa está inalando aquela fumaça. A gente sabe que essa pessoa que convive com o fumante tem maior chance de câncer de pulmão e de outros cânceres, simplesmente por estar exposta àquela fumaça que sai do cigarro na hora que o seu parceiro está fumando. Outra coisa, de novo, as crianças e os bichinhos, né? Como eu expliquei para vocês, têm mais chance de câncer, os bichinhos e as crianças mais chance de serem asmáticas, atópicas, quando ficarem mais velhas, ou mesmo na infância, né? E infecções respiratórias de repetição e tudo. E hoje em dia, não tanto hoje em dia, um tempo atrás começou-se a falar do fumo de terceira mão, né? Que é aquele fumo que fica na casa depois que o fumante saiu. Ou no carro, você entra no carro de um fumante, assim, certamente você sente o cheiro e as pessoas mais sensíveis podem até se sentir mal com aquilo, né? Aqueles carcinógenos que ficaram lá da fumaça que assentou em cima dos móveis, no carpete, na parede, no sofá do carro, tudo, elas sofrem ainda transformações pela luz do sol, pelo uso de substâncias de limpeza, e elas ficam mais carcinogênicas ainda, mais alergênicas ainda. Então, além do fumo, a pessoa fala, mas eu não fumo perto de ninguém, eu fumo no meu quarto lá e tá tudo bem. Se alguém entrar no teu quarto, também pode sofrer isso. Eu fumo só no meu carro. Você levando seus netos, seus filhos no carro, eles também podem sofrer esse tal do fumo de terceira mão. Então, o tabagismo passivo a gente já sabe que é prejudicial à saúde também. Leonardo, na minha adolescência, a maioria dos jovens fumava, eu inclusive. E a gente não havia nenhuma divulgação a respeito dos malefícios do cigarro. As companhias que vendiam cigarros faziam uma publicidade escancarada na televisão, no rádio, nos jornais e revistas. E elas impediam que qualquer notícia que apontasse os malefícios que o cigarro provoca, elas impediam. Elas cortavam as verbas publicitárias, sempre ameaçavam no corte das verbas publicitárias e a imprensa dependia delas para sobreviver. A gente começava a fumar achando que não era nada, que era uma fumaça só, que não tinha nada de especial. Hoje acontece a mesma coisa com o cigarro eletrônico, né?
A meninada começa a fumar o cigarro eletrônico achando que não é nada, que aquilo é uma fumacinha só. O cigarro tem uma coisa teatral, né? Aquela fumaça, todos os gestos e tudo. Qual é o problema do cigarro eletrônico? Qual é o grande problema? Doutor Drauzio, o cigarro eletrônico tem vários problemas. A indústria do tabaco vinha perdendo, né? Vinha perdendo adeptos, porque graças muito ao seu trabalho, as pessoas foram se informando e vendo quanto o cigarro faz mal. E aí, os maiores acionistas do cigarro eletrônico são grandes indústrias de tabaco, né? A British Tobacco, a Philip Morris e outras, né? Eles acharam esse filão. Então, o que eles fizeram? Pegaram a juventude que gosta de tecnologia, isso daqui é só um vapor, é vaping, não é um fumo de cigarro, não sei o quê, e fizeram um negócio tecnológico, tal, que vende muito bem, e como o senhor sempre defende, colocando sabor para pegar criança pequena, e a gente sabe que quanto mais novo começa com a nicotina, mais tempo ele vai ficar dependente, e ele vai virar um dependente para sempre, quer dizer, garantindo público para o cigarro lá no futuro, né? Isso que a indústria do tabaco fez com esses cigarros eletrônicos. E os problemas são muitos. A gente teve aí, antes, 2019, um pouco antes, 2018, 2017, o EVALI, né, a lesão pulmonar pelo cigarro eletrônico, quando o pessoal lá nos Estados Unidos começou a fumar a nicotina e cannabis diluída em óleo de vitamina E, né? E o óleo, para ele evaporar, ele tem que chegar a 100 graus, mais ou menos, ele evapora, você acaba fumando aquele vapor e ele entra no seu organismo, você está a 37 graus. Ele vai solidificar, né, de novo. Então, ele solidificava dentro dos alvéolos. E aí, a gente tinha a tal da pneumonia lipoídica, né? Os alvéolos, que são aqueles saquinhos de ar onde tem as trocas gasosas, se enchiam de óleo, de vitamina E, e o paciente ia para o tubo. Eram crianças, 12, 16, 17 anos, alguns até transplante de pulmão, né? Muita gente morreu, muito jovem morreu por causa disso. Os cigarros eletrônicos, muitos não têm controle de qualidade, coloca-se o que quer lá dentro, você não sabe o que você está inalando. A gente sabe que o pulmão da gente, se a gente abrir todos os alvéolos e colocar no chão, assim, abertinho, vai dar mais ou menos uma quadra de tênis, de superfície. E tudo isso é vaso sanguíneo. Assim. Então, toda a tua circulação passa pelo seu pulmão. Então, o que você está inalando, você está jogando para a circulação sanguínea. E, além disso, eles põem flavorizante, que é coisa de dar sabor, né? Que é feito para você engolir, você tem o ácido gástrico, você inala. No pulmão não tem como se defender disso. Aquele aromatizante e algumas substâncias de aldeídos que podem dar, e já tem comprovação, câncer de boca, tem alguns relatos de câncer ocular por aquela fumaça, e tem bexiga. Câncer de pulmão ainda não, porque é muito recente, são 5 anos, acho que, de uso, talvez lá para o futuro. E agora, recentemente, saiu uma revisão dizendo do problema para a pessoa que está do lado do fumador de vape, que é o tabagismo passivo do vape, que também tem mais problemas de irritação de vias aéreas superiores e bronquite. E eu peguei também bastante paciente, a gente tem isso na literatura, com bronquiolite associada à inalação dessas substâncias todas, que é a inflamação dos pequenos bronquíolos, lá dos brônquiozinhos pequenininhos, lá do final, quando o paciente começa a ficar com falta de ar, chiado, como se ele tivesse uma asma, simplesmente por usar um cigarro eletrônico que eles dizem que é inócuo. Então, não tem nada de inócuo nele, né? Nós temos tempo suficiente de avaliação para saber os verdadeiros riscos. Você falou câncer de pulmão, é pouco tempo de observação. Há outros riscos de doenças potencialmente graves, ou graves mesmo, com uso prolongado. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos. É isso mesmo. O senhor sabe disso melhor que eu. O cigarro começou ali aquela febre de todo mundo fumar, mais ou menos década de 50, 60, né? Para levar para a descrição de que o cigarro levava a câncer de pulmão, foi um médico japonês de 1977, né? Então, dá mais ou menos uns 30 anos, quase, para você entender o mal que aquilo faz. Então, a gente ainda não está sabendo. A gente sabe que já faz bastante mal, mas em termos de carcinogênese, ainda a gente está no comecinho da história, né? Então, no mundo moderno, a pessoa fuma, ao mesmo tempo tem a poluição das grandes cidades. Um fator potencializa o outro, isto é,
a soma das partes fica maior do que o produto final? Doutor Drauzio, ainda não tem assim, um estudo perfeito disso, mas como o dano do tabaco ele é carga dependente e o dano da poluição também, e os carcinógenos muitas vezes se superpõem, com certeza essa sobreposição de fatores vai agravar o processo. Tem um trabalho que mostrou que naquela época se colocavam ratinhos em Cubatão, ratinhos aqui, e na época no auge da poluição, e viu-se que o bichinho ficava muito mal, e às vezes até pior que incubação naquela época, exposto àquela auge da época do diesel nos ônibus e tudo. Hoje em dia a gente tem até um pouquinho menos de emissão. E outro trabalho interessante foi o trabalho da Ariadne Minegri, que ela mostrou que os trabalhadores de rua, floristas ali da Dr. Arnaldo, que nunca fumaram, em comparação com os fumantes, trabalhadores de rua do litoral de São Paulo, de uma cidade pequenininha, Peruíbe, aqueles trabalhadores de rua, eles eram piores do que os fumantes lá em Peruíbe. Quer dizer, tem situações assim que mostram que isso em termos de carcinogênese, foi estudo de micronúcleo, de mutagênese. Então, tem muitas evidências e outras agora que vêm da China, da Índia, mostrando que essa sobreposição e esse acúmulo de toxinas com certeza vai interferir na saúde do indivíduo de maneira mais evidente. Ionara, a gente, como estudante de medicina, quando você vê um pulmão de um fumante pela primeira vez, de um doente que vai ser operado, de uma doença qualquer, ou do câncer de pulmão, ou de qualquer processo pulmonar, eu lembro que eu tomei um choque quando eu vi aquele pulmão, né? Preto, parece que tinham jogado piche em cima do pulmão. E muitas vezes os fumantes perguntam, para limpar esse pulmão, o meu pulmão, quanto tempo vai levar? Eu fumo, sei lá, 20 anos. Logo que você para de fumar, na primeira semana você já começa a sentir melhor o gosto das coisas, as células vão começando a respirar. Depois de mais ou menos um ano, você tem, não todo o pulmão de jeito nenhum limpo, mas você tem uma boa parte dele mais regenerada, dependendo muito da idade na qual você para de fumar também. Tem estudos mostrando que se você parar antes dos 40, o ganho é absurdo, assim, de melhora, é uma coisa mais rápida. O que se tem da literatura é que 5 anos depois de você parar de fumar, você tem o mesmo risco de acidentes cardiovasculares, tanto do coração como cerebrais, mais ou menos iguais ao da população. E 10 anos depois de parar de fumar, você tem o mesmo risco de câncer da população que nunca fumou. Isso é o clássico até o momento. Mas isso varia com a idade. Quanto mais cedo você parar, mais rápido você vai conseguir se livrar e limpar o seu pulmão. Mas tenha em mente de 5 a 10 anos para isso conseguir chegar a um nível próximo ao do que nunca fumou, mais ou menos. Vai chegar um dia que o seu pulmão fica com um aspecto assim de completamente limpo, como daquele de uma pessoa que nunca fumou? É difícil, isso depende muito da carga. Quanto o paciente fumou antes e quanto ele fez de lesão irreversível. Porque se ele fumou bastante e se ele tinha aqueles mecanismos de detoxificação deficientes, né? E quanto mais tempo ele fumou, ele pode ter levado o pulmão a lesões irreversíveis, que é o chamado enfisema, que forma uns buraquinhos, igual o queijo suíço, assim, no seu pulmão. Esse nunca mais volta. Agora, a bronquite, que é a inflamação dos caninhos que levam o ar, a regeneração do epitélio dos cílios, isso volta. Então, assim, existe um ponto de não retorno, existe. Isso é carga tabágica dependente e idade de cessação dependente também. E também dos fatores genéticos de detoxificação. Então, é possível que o pulmão nunca mais volte ao normal, é assim. Você já foi fumante? Nunca fui, não gostava. Mas lida com os fumantes até hoje, você é pneumologista, boa parte dos seus pacientes são ou foram fumantes. Por que é tão difícil parar de fumar? Você sabe que o cigarro, a nicotina é uma das drogas mais bem boladas, né? Porque a gente tem receptores nossos intrínsecos de nicotina. A gente usa esses receptores para terminações nervosas, nicotínicas mesmo. E lá dentro do cérebro da gente, ele está perto do núcleo da paz, do prazer, da tranquilidade. Então, você fuma, aquilo dá uma sensação muito boa. E esses receptores nicotínicos,
eles são, a gente chama up regulation, né? Você fuma um cigarro, você tem, sei lá, 2 receptores, eles viram 4. Você fuma outro cigarro, eles viram 8. Eles crescem em progressão geométrica. Então, eles vão se autoalimentando com a nicotina que você põe no corpo, e cada vez você tem mais. E quando você fala, não, chega, não vou mais parar de fumar, eles estão todos lá, ávidos por nicotina, e você tem aquela síndrome de abstinência da nicotina. Então, é muito difícil, pela sensação de prazer que ele dá, pela dependência psicológica, porque às vezes é uma coisa que fica com você, um hábito de você acender um cigarro atrás do outro, e pela dependência química, que é muito difícil de você ajudar a tirar. Mas hoje em dia a gente tem reposição de nicotina, tem psicoterapia, tem alguns remédios que ajudam, quer dizer, sempre é possível a gente ajudar a parar, né? E aquelas pessoas que dizem, mas eu tenho 60 anos, fumo desde os 15, agora não adianta mais. Tem um trabalho interessante do New England, que é um jornal de medicina muito conceituado, que mostra que até 80 anos, se você parar de fumar, você ganha em qualidade de vida, você ganha em melhora de performance física, quer dizer, sempre vale a pena. E você ganha em anos de vida também. Tem alguns, quanto mais tarde você para, menos anos você ganha. Mas uma coisa que é muito certa é que sempre tem um ganho, sempre tem um ganho. E é para você e às vezes para as pessoas que estão em torno de você também. Leonardo, agora no decorrer da epidemia, a gente viu matérias na televisão falando de pessoas que não tinham dinheiro para comprar gás, o gás engarrafado, né? E aí passaram a cozinhar com madeira, fogão a lenha, dentro de casas, às vezes, mal ventiladas. Qual é o risco de aspirar essa fumaça da lenha, da queima da lenha? Isso ainda é mais perigoso agudamente, porque você tem uma geração de monóxido de carbono dentro do ambiente fechado, e o monóxido ele gruda nos glóbulos vermelhos ali, e ele ocupa o lugar do oxigênio, e você pode morrer numa situação dessa. Você ocupa seus glóbulos vermelhos com monóxido de carbono, não consegue mais transportar oxigênio na circulação, e você morre intoxicado pela fumaça no ambiente fechado, sem ventilação, né? Além disso, você tem todos esses danos que a gente falou do particulado e tudo, mas essa situação é perigosíssima, né? A gente vê muitos casos de gente que falece por causa disso, né? Elas não percebem que estão ficando intoxicadas? Não percebe, porque ele não tem a falta de ar, ele começa a ter uma confusão mental, quando vê, desmaia e acaba falecendo por insuficiência respiratória mesmo. Leonara, muito obrigado por todos esses esclarecimentos, e é um prazer estar aqui com você, minha amiga. O prazer é meu, doutor Drauzio, é um prazer, muito obrigada pela oportunidade. E parabéns aí pelo seu trabalho. Você ajuda tanta gente aí a parar de fumar e a saber mais sobre a saúde. Muito obrigada. Parabéns para você, viu? Com uma médica dedicada e tão capacitada quanto você é. Muito obrigado. Obrigada, doutor Drauzio. Beijão. Se você está interessado em largar de fumar, nós temos outros conteúdos no YouTube e no TikTok. Para de fumar. Cria coragem. Para logo. Não fica adiando, empurrando para frente.